Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 101 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Caro empresário, o IVA foi aprovado e o ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Fistec e a Ticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado e os nossos preços são bastante atrativos. Fistec Soluções. Começamos com as notícias da OCPCA. A OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, realiza nesta sexta-feira, dia 16 de agosto, em Cabinda, a sessão das quartas na Ordem sobre o tema o financiamento das empresas por capital próprio e ou capital alheio, que opção? O evento, que terá como orador o especialista em fiscalidade Alberto Ferreirinha, será realizado no auditório do Porto de Cabinda. Participe! As Quartas na Ordem é um evento oferecido gratuitamente pela OCPCA aos seus membros para esclarecimentos de dúvidas e partilha de conhecimentos sobre temas relacionados com a contabilidade e auditoria. O evento é realizado quinzenalmente em Luanda, sede nas províncias com delegações regionais, Cabinda, Huila e Benguela, bem como nas províncias com núcleos, como é o caso do Ambo. A OCPCA está a trabalhar para abrir novos núcleos provinciais, o que vai permitir levar o evento a todas as províncias do país. Este tema já foi analisado pelos membros OCPCA em Luanda e na Huila. Estabelecida em 2014, a OCPCA é o organismo que representa e defende os interesses dos profissionais de contabilidade e auditoria em Angola, tratando da certificação profissional e capacitação dos seus membros para os desafios do país e da economia. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Mais de 270 candidatos participam ao primeiro exame de admissão a membro OCPCA e este exame decorre até o dia 15 de agosto de 2019. O exame da Ordem é o meio através do qual os candidatos a membro da OCPCA são certificados e são habilitados a exercer a profissão no país. Este é um momento histórico vivido pelo país e a OCPCA. O Contas na Hora vai trazer-lhe mais informações sobre o exame nas próximas edições. No fim dessa sessão de exames, vamos querer saber quantos de facto foram certificados ou quantos tiveram resultados que permitem estar certificados. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora.
Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Hoje vamos ter o prazer de ter mais um debate, no caso sobre o IVA, que entra em vigor a 1 de outubro de 2019. O tema é o que deve ser feito para evitar ou travar a especulação com a entrada em vigor do IVA. Para analisar o tema, estão conosco o contabilista e membro do CPCA, Horácio Feijó. Muito bom dia, Horácio, e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia aos nossos ouvintes e bom dia aqui o meu colega. Muito bem. Igualmente está conosco Dr. Wilson Donge, é técnico da AGT, é membro do grupo técnico para a implementação do IVA da AGT. Dr. Wilson, muito bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Bom dia a quem nos ouve em casa. Bom dia ao nosso companheiro de mesa. Muito bem. Pois, é a segunda vez que o Dr. Wilson está cá. A última vez em que cá esteve, a explicação que deu sobre os reembolsos foi muito bem. Continuamos a receber muitos elogios com relação à sua passagem aqui, deixar bem esclarecido tudo à volta dos reembolsos que envolve o IVA também. Muito obrigado. O mais importante é que nós, a AGT, conseguimos que todos os angolanos consigam entender o que é o IVA, a importância do IVA e todas as suas vertentes enquanto um imposto justo. Hoje vamos analisar técnicas e medidas a adotar pela AGT, Polícia Econômica, INADEC e outros organismos de inspeção para travar os agentes econômicos que têm a mania de aproveitar-se de momentos como este, da entrada em vigor do IVA, para indevidamente subir os preços. Hoje vamos deixar aqui algumas técnicas para detectar esta infração, a especulação, bem como algumas dicas para se calcular devidamente o preço. Já sabemos que o IVA é imposto sobre valor acrescentado e EC, Imposto Especial do Consumo, entram em vigor a 1 de outubro de 2019 e pedimos aos órgãos de inspeção e fiscalização que estejam atentos e preparados. Vem mesmo uma grande luta pela frente a partir de 1 de outubro de 2019. Eu vou começar pelo Horácio Feijó. Com a entrada em vigor do IVA, os preços vão ou não subir? Os preços já estão a subir. Penso que há alguma precipitação, porque as pessoas não estão a ver a consequência. Depois da entrada, elas estão a antecipar o efeito do IVA. Nós temos que ter uma relação com o imposto, acho que a nível de informação, menos perturbadora. Os nossos agentes económicos esperam dificuldades, nós estamos a viver dificuldades e esperam que elas aumentem com o IVA. O impacto do IVA nas empresas pode não ser tão penoso como é o imposto de consumo. E este resultado nós não podemos antecipá-lo assim. Eu sinto que as coisas estão mais caras. E, obviamente, até outubro elas ficarão ainda mais. Penso que se tem que informar melhor ou de uma melhor maneira os nossos agentes. Wilson Donge, foi feito um estudo sobre o impacto do IVA sobre os preços. Se sim, o que diz este estudo e, se possível, poderia dar um exemplo do impacto do IVA sobre o preço de algum produto? Como foi aqui referido na abordagem do meu companheiro de estúdio, atualmente verifica-se uma subida dos preços e isto resulta naturalmente da ansiedade ou do momento que antecede a entrada do IVA. Esta subida de preço não tem qualquer relação com o IVA, porque aliás o IVA ainda não entrou em vigor. O IVA entrará em vigor em outubro, a 1 de outubro do corrente ano, e não se pode naturalmente associar esta subida de preços que está a ocorrer na economia com o IVA. A lei que aprova o IVA prevê no seu artigo 9º que os agentes econômicos não devem incluir o imposto de consumo existente em estoque na formação do preço com a entrada em vigor do IVA. Esta proibição da lei vai permitir que as empresas que atualmente comercializam bens e incorporam o imposto de consumo na formação do preço não possam fazê-lo em outubro do corrente ano, quando o IVA entrar em vigor, porque permite a lei que estas empresas possam recuperar o imposto de consumo existente no estoque das mercadorias, a coleta do imposto sobre o rendimento no exercício econômico a reportar à venda.
Então, com a entrada do IVA, as empresas vão apenas, com o preço do bem, cobrar o IVA e não devem incluir o imposto de consumo. Se nós verificarmos um aumento de preços com a entrada do IVA, isto vai nos dizer que essas empresas não estão a cumprir com as regras que estão aí previstas no IVA e, naturalmente, estamos aqui perante a especulação de preços. E, naturalmente, para a especulação, as entidades que têm a responsabilidade de fiscalizar os crimes contra a economia deverão estar atentas. Então, como já referimos, primeiro, as empresas não têm argumentos legais para incluir o imposto de consumo na formação do preço, uma vez que o Estado até devolve-lhes o imposto de consumo por via da dedução à coleta do imposto industrial, por um lado. Por outro lado, o imposto de consumo, com todos os seus problemas da dupla tributação ou do efeito cascata, é que provoca naturalmente o aumento exponencial dos preços. E sendo retirado do ordenamento jurídico, deixamos de ter esse problema da dupla tributação ou do efeito cascata. Temos o IVA que vem neutralizar este problema, ou seja, vem subtrair os agentes econômicos da carga econômica do pagamento do imposto de consumo, porque o Estado também devolve o IVA suportado ou pago pelas empresas na aquisição de matérias-primas ou na aquisição de bens e serviços para incorporar no seu processo produtivo, o que vai evitar naturalmente que as empresas incluam o IVA na formação do preço para adicionar, portanto, ou para a venda final. Então, nós temos aqui o próprio imposto em si, IVA, já é um fator determinante para eliminar, tanto esse efeito provocado pelo imposto de consumo. Por outro lado, a lei também impede que as empresas considerem o imposto de consumo como um custo para a formação do preço, na medida em que a AGT permite que o contribuinte faça uma dedução deste imposto em sede do imposto industrial, ou seja, o Estado deixa de arrecadar mais receita em sede do imposto industrial porque o contribuinte vai recuperar o seu imposto pago em sede deste imposto. Muito bem. Agora, seja, volta assim, para tentarmos perceber aqui 2 pontos. Hoje, uma garrafa de água em qualquer restaurante é a água mais o consumo. A partir do momento que entrar em vigor o IVA, em 1 de outubro de 2019, o consumo é retirado e é acrescido a taxa de 14% do IVA. Por exemplo, este restaurante até nem está em sede de IVA. Vamos refazer aqui o exemplo. Não está em sede de IVA porque o seu volume de negócio não ultrapassa os $250 mil ano. É da não sujeição. De que forma é que as entidades que têm que fiscalizar podem controlar isso? Porque se ele vende hoje a 250 e está o consumo incluído, porque a partir do momento que entra o IVA em vigor, o consumo é revogado, quem é que vai garantir que aqueles 250 que se mantêm hoje, que entrou em vigor o IVA, foi retirado o consumo? Penso que ninguém, nenhuma entidade vai fazer isso. Ocasionalmente pode acontecer. O que vai acontecer é que ninguém vai reduzir o preço que pratica. Nenhum restaurante fará. E vai acrescer o IVA. Neste sentido, as coisas vão ficar muito mais caras. Porque essa fiscalização não é fácil. Não é fácil de fazer. Mas o que é que se podia fazer para termos então uma fiscalização a funcionar? Ouvimos em tempos um depoimento de uma senhora que veio do Cabo Verde. Dizia que quando se implementou o IVA em Cabo Verde, até a senhora do mercado que vendia um lápis entendeu que no dia em que o IVA entrou em vigor começava a vender o lápis, o valor do lápis mais a taxa do IVA. Mas que conseguiram combater isso com muita fiscalização. O que é que se pode orientar já as entidades que fiscalizam neste sentido? Se calhar era começarem a fazer um trabalho antecipado e depois corrente? Sim, também. Primeiro temos que ver 2 coisas. A dimensão de Cabo Verde não é a dimensão de Angola. Uma coisa completamente diferente. Depois, a informação e o momento em que nós estamos a passar é um momento perturbador. As pessoas dizem que têm dificuldades, os senhores restaurantes dizem que têm dificuldades. Não faz sentido se ele vender uma refeição a 4 mil kwanzas com o imposto de consumo incluído. Não lhe passará pela cabeça reduzir o imposto de consumo e depois praticar o imposto de valor acrescentado. Muito provavelmente ele acrescentará o IVA ao preço que ele já formou. Pois, vai ser então os 4, depois mais os 14% de IVA. De certeza absoluta que será assim. Este para aqueles casos que estiverem em sede de IVA. Pois casos em que não estiverem em sede de IVA, vão manter os 4. Ninguém tem o controle sobre isso. Ninguém vai ter o controle. E está aqui o meu caro parceiro de painel da AGT, gostaria de ver isto feito de maneira diferente. Não vejo fórmula, mas ele poderá explicar melhor, talvez, como é que isso poderá ser feito. Tens que conhecer o restaurante, tens que conhecer a sua tabela de custos, tens que analisar uma série de fatores e depois ver se ele retirou ou não. E isso temos que fazer individualmente. Estamos a dar o exemplo dos restaurantes, podemos dar N exemplos.
Doutor Edson, agora eu mesmo consigo. Como é que se vai fazer essa fiscalização? A AGT também faz muitas fiscalizações, mas para além da AGT, temos a INADEC, temos a inspeção do Ministério do Comércio. Se calhar vou sugerir aqui ao Joel para endereçar uma carta convite ao Departamento de Inspeção do Ministério do Comércio, Polícia Econômica, e voltarmos a este tema porque é um tema pertinente e é muito preocupante, porque se eu estou fora do âmbito do IVA, no regime da não sujeição, o Horácio tocou no restaurante que vai ter o IVA incluído, vai estar no regime geral, mas estamos a falar daquele restaurante que vai estar no regime da não sujeição. Retira o consumo, porque o consumo é revogado, o produto tem que ficar mais barato. No âmbito do controle dos preços, o SIC, a Polícia Econômica, terá os seus mecanismos para poder averiguar se as empresas estão a cumprir com as margens que a lei determina que devem aplicar na formação dos seus preços, e nós vamos deixar mesmo esse tema para que seja o SIC a responder. Do ponto de vista fiscal, portanto, a AGT tem os seus mecanismos de fiscalização, mas atenção que a AGT aqui apenas verifica as questões relacionadas à matéria tributária. Tributária, ok. Os restaurantes que atualmente cobram o imposto de consumo e fazem refletir, ou seja, mencionam o imposto de consumo na fatura, com a entrada do IVA não devem cobrar o imposto de consumo. Mas a AGT sabe que muitos restaurantes não mencionam a linha do consumo, já está lá subentendido que aquele total está incluído o consumo, e é prática recorrente. Eu às vezes pergunto-me assim, mas a fiscalização não passam por esses restaurantes, porque a pessoa paga uma refeição e sabe o que é que eles entregam? Consulta de mesa. Qual vai ser o tratamento a dar a essas consultas de mesa em sede de IVA? Neste caso, tendo em conta também já aqui, fazer um link aqui ao regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, Muito bem. Que diz que as empresas devem emitir faturas nos sistemas certificados. A consulta de mesa não é um documento fiscalmente aceito, então os restaurantes deverão obrigatoriamente emitir faturas. Foi criado um grupo técnico que também vai incorporar tanto agentes do SIC, Polícia Fiscal e da AGT, que está a ser coordenado pelo Getiva. Este grupo vai fazer o trabalho de verificar a cobrança indevida tanto do IVA como do imposto de consumo. Qual é o objetivo deste grupo? É garantir que contribuintes que não sejam sujeitos passivos do IVA ou não estejam enquadrados no regime geral do IVA, cobram o IVA. Então, a função desse grupo de trabalho é justamente evitar que empresas continuem a cobrar imposto de consumo, aquelas que mencionam imposto de consumo na fatura, e cobrem o IVA indevidamente. Então, a função deste grupo é, numa primeira fase, sensibilizar os agentes econômicos sobre as novas regras aplicáveis ao comércio jurídico, naturalmente naquilo que tem a ver com a emissão de faturas, os impostos a cobrar e não só. E numa fase posterior, tanto aqueles que não acatarem as orientações ou se deixarem sensibilizar, passará a aplicar então as penalizações que a lei prevê. Mas apelamos aqui também, naturalmente, que os outros serviços de fiscalização do Estado estejam atentos, naturalmente, a esta prática que pode ocorrer de especulação, aliás, que já está a ocorrer, porque receia-se que com a entrada do IVA os preços venham a aumentar, mas já estamos a ver aqui um aumento anterior até a sua entrada em vigor. O IVA vem reduzir a carga econômica das empresas e, mais uma vez, recomendamos às empresas que não se precipitem em aumentar os preços para antecipar a potencial perda que possam ter futuramente, porque a própria lei já permite que elas recuperem o imposto de consumo em sede do imposto de rendimento, o que não era permitido anteriormente, porque as empresas não recuperavam o imposto de consumo à coleta do imposto industrial, mas já podem fazê-lo. Então não têm qualquer necessidade de fazer essa prática especulativa para encarecer os preços, não é? Aquelas empresas que estiverem em sede de IVA em 1 de outubro de 2019, que tiverem mercadoria em estoque adquiridas com imposto de consumo, já têm que separar o consumo e o código assim orienta. Vão ter que separar, vai devolver o consumo. Exato. Quer dizer que se um produto custava 250 e estava incluído o consumo no dia 30 de setembro de 2019, no dia 1 de outubro, este mesmo produto que custava 250 pode estar a custar já 230. Tem que ser 230 obrigatoriamente. Exatamente. E se assim não o fizerem, pode não se detectar logo a partida, mas naturalmente no final do exercício, quando a empresa apresentar as suas demonstrações financeiras à Administração Geral Tributária, quando tiver a ser fiscalizada ou verificada, vai-se detectar que a empresa, para além de recuperar o imposto de consumo à coleta, ainda assim incluiu no preço. Então
aí vai-se aplicar, portanto, aquilo que a lei determina para corrigir essa anomalia. Pois, mas agora eu digo assim, então um ouvinte a acompanhar que vai a uma loja todos os dias, vai no dia 30 e vai comprar aquele bem, é 250. Quando regressar no dia 2, dia 3 de outubro, encontra 250. Ele tem como denunciar isso? Este grupo que está criado para fiscalizar vai ter algum acesso que as pessoas podem denunciar? Agora até é moda irmos para as instituições, encontramos lá, denuncia isso, denuncia aquilo, estão lá os contactos colados à parede. Vocês vão divulgar algum meio de denúncia, algum órgão, alguma forma de comunicar diretamente com o consumidor final? Sim, nós temos estado a referir que a AGT vai disponibilizar, para além do seu portal do contribuinte, o seu site, vai disponibilizar uma aplicação para que os contribuintes possam lá consultar, saber se aquele é ou não sujeito passivos de IVA. A par disso, está a ser produzida selos que vão ser fixados nos estabelecimentos comerciais autorizados a cobrar o IVA. Então, nós teremos aqui uma série de mecanismos de controle para ajudar os consumidores finais, para evitar que sejam, tanto que lhes seja cobrado o IVA, quando na realidade aquelas empresas não estejam habilitadas a cobrar o IVA. Nos casos do consumo que não foi retirado na formação do preço, estas situações são detetáveis, portanto, na demonstração dos exercícios, quando a AGT estiver a verificar as contas da empresa. Então, aqui o trabalho de sensibilização que nós vamos fazendo, naturalmente, para evitar que as empresas incorram a estas práticas, e a conjugação também com os outros órgãos para fazer o devido acompanhamento. Horácio, como contabilistas, os contabilistas aqui têm responsabilidades acrescidas. O que é que os contabilistas podem já fazer com os seus clientes, que é para evitar situações do género? Os contabilistas podem ajudar os seus clientes nesta relação com estes novos impostos que vão entrar e o imposto que vai sair. Penso que o papel do contabilista é fundamental para que não se cometam alguns erros. Talvez por desconhecimento, outros pela forma como eles interpretaram a mensagem da entrada deste novo imposto, essencialmente por precipitação também, porque o imposto ainda não entrou. Isso vai levar algum tempo, mas penalizando esses agentes, eles vão ter muito mais dificuldades. A gente tem que ter muito cuidado na forma como penaliza, porque são muitas mudanças de software, o desconhecido que vai entrar para ficar, e isto o contabilista vai fazer um papel de intermediário entre os dois agentes, o agente do Estado através da AGT e o agente econômico, não é? O contabilista tem um papel aí que pode ser a chave. E podemos dizer aqui que o contabilista vai aumentar a avença. A avença do contabilista vai poder subir, porque as contabilidades eram feitas em atraso e com a entrada em vigor do IVA deixa de ser com um mês em atraso, fecham o mês. Aquela empresa que tinha o hábito de enviar os documentos para o escritório do contabilista em março, porque tem que apresentar as contas em abril, com a entrada em vigor do IVA era uma vez. Agora o acompanhamento é mês a mês, não é, doutor? É mensal, o acompanhamento é mensal, porque o IVA exige que as empresas enviem as declarações mensalmente, no final de cada mês. E é importante mesmo que as empresas, por isso é que se diz que o IVA exige que haja contabilistas, e aqui contamos também com o apoio da OCPCA, no sentido de garantir que no mercado tenha contabilistas suficientes para dar resposta ao IVA. Sabemos que nesta primeira fase não haverá qualquer problema, porque estamos a falar de 408 a 420 empresas grandes que são os grandes contribuintes, são obrigados não agora. é? E mais das 100 e tal que neste momento já manifestaram o seu interesse em aderir ao regime geral, e o número de contabilistas existente que a Ordem vem referindo conseguem naturalmente dar resposta à aplicação do IVA nesta primeira fase. Agora, na fase de cruzeiro, que é a partir de 2021 para frente, é importante mesmo que haja contabilistas suficiente para poder, portanto, responder com essa exigência que a lei fiscal vem trazer às empresas. As empresas todos os meses terão a obrigação de enviar declarações à Administração Geral Tributária e têm naturalmente que ter a sua contabilidade em sede de IVA, porque devem fazer contabilidades mensais por causa do IVA, das declarações. Então, isto é fundamental que as empresas também tenham atenção a este aspecto. Então aqui nem tudo está mal, né? Já aquelas subidas que se vão justificar plenamente. E esta, no caso das consultorias, dos contabilistas, faz todo sentido, porque uma avença que é cobrada a um fecho que aparece 2 meses antes de se entregar a declaração à AGT, não vai ser a mesma a ser cobrada para aquele tratamento que passa a ser agora mês a mês, porque tem que se reportar à Administração Geral Tributária.
ideia. Será mais regular e também alguns agentes económicos irão ver a importância que o contabilista não dava importância. Dava uma vez no final do ano, quando tinham que entregar. Agora vamos ter a possibilidade de estar mais perto deles, eles vão ter a possibilidade de ver o efeito do nosso trabalho mensalmente e não só na altura de entregar as demonstrações financeiras. Não é? Pois é, caro ouvinte, tem um pequeno negócio, acabou de ouvir aqui, agora a obrigatoriedade com a entrada em vigor do IVA é ao mês. E até podemos dar aqui uma boa sugestão às empresas. Aquelas que ficarem no regime transitório, porque ainda não são obrigadas a aderir ao regime geral, podem já, neste período transitório, testarem este rigor com o seu contabilista. Prestação de contas mês a mês, como é que vai funcionar, para irem acertando as falhas, porque depois falhou isso, falhou mais aquilo, e irem acertando já neste período transitório. E quando chegar o período da obrigatoriedade dos transitórios para o geral, pronto, temos o problema resolvido, já estão habituados. Pronto. Fica aqui esta recomendação para as empresas todas, não interessa a dimensão do negócio, vai ficar na não sugestão, vai ficar no transitório, arranje um contabilista para fazer já o acompanhamento personalizado, começar-se a ditar regras básicas de bom funcionamento, porque o IVA é um imposto sério, é um imposto muito exigente, porque vamos ouvir o que ouvimos de outras realidades. Muitas empresas deixaram de existir, muitos contabilistas desistiram da profissão com a entrada em vigor do IVA porque não acompanharam a dinâmica das exigências que o IVA impõe. Caro ouvinte, é a edição 101 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Tem em estúdio o contabilista Horácio Feijó e o técnico da Administração Geral Tributária do Grupo Técnico para a Implementação do IVA em Angola, Dr. Wilson Donge, para tentarmos perceber aqui, haverá ou não subida de preços com a entrada em vigor do IVA em Angola. É um momento de intervalo, até já voltamos à nossa conversa. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro empresário, o IVA foi aprovado e o ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é o software. A Fistec e a Ticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado e os nossos preços são bastante atrativos. Fistec Soluções. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Estimados ouvintes, é a segunda parte do Contas na Hora. Estamos na edição 101 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Tenho dois convidados em estúdio, um pela AGT e o outro pela OCPCA, membro da CPCA e técnico da Administração Geral Tributária. E eu vou voltar ao Dr. Wilson Donge. Olhamos para os isentos, como as empresas da educação, que não cobram IVA, mas pagam este imposto na compra dos materiais. Não estaremos a criar condições para que estas entidades mexam nos preços, porque eles continuam a cobrar uma propina 10 mil e não têm IVA nas aquisições dos seus materiais, dos seus consumíveis. A partir de 1 de outubro, continuam a cobrar 10 mil, mas agora vão comprar os seus consumíveis com o IVA incluído.
A primeira versão da lei aprovada não isentava, portanto, A educação e a saúde. Mas em função das alterações que foram operadas agora, a educação, a saúde e os serviços seguros foram introduzidos, portanto, no artigo 12º do Código, como estando isentos. Naturalmente que a isenção aqui, em sede de IVA, é dirigida ao consumidor final. É um aspecto que nós temos que ter em atenção. A isenção em sede de IVA é diferente da isenção em sede de outros impostos, de impostos sobre o rendimento. Aqui a isenção em sede de IVA é dirigida ao consumidor final e não à empresa que está a fazer a venda daquele bem. Então, o consumidor final efetivamente estará isento de pagar o imposto relacionado à educação ou à saúde. Mas não está isenta a entidade que realiza aquele tipo de serviço, na medida em que, nas suas compras, vai suportar normalmente o IVA. Portanto, ela não está isenta, tal como já suporta atualmente o imposto de consumo. Na realidade, aqui a sua vida não vai mudar nada. Atualmente paga o imposto de consumo nas suas compras, não deduz, é um custo para a empresa, depois deduz aí a coleta. Vai acontecer o mesmo com o IVA. Não é sujeito passivo de IVA, não pode cobrar o IVA nas suas faturas porque está isento. Aqui a isenção não é dele, mas é do seu cliente. O consumidor final, no caso particular. E o IVA é um custo para a empresa que pode deduzir a coleta na sede do imposto industrial. É mais um custo daquela aquisição. Exatamente. Mas isso consigo racionar. Ninguém está a associar que o IVA vem substituir o consumo. E ao substituir o consumo, faz uma substituição mais leve, porque não há o efeito cascata. Isso tem que ficar bem esclarecido para as entidades todas, para os intervenientes desta relação comercial. Os preços vão ou não subir para essas entidades que estão isentas, nomeadamente a educação, colégios? Já subiram. Eu tenho uma filha no colégio, já subiu. Com o IVA, como é que vai ser? O IVA é um imposto que, bem interpretado pelas pessoas, não requer esse pânico. E até um imposto mais justo. A capacitação das empresas para receber o IVA a nível de investimentos, softwares, técnicos, contabilidade, isso é que vai fazer com que o custo suba. Eu penso que as faturas eletrónicas devia ser, noutro momento, a exigência. Durante algum tempo, eu vi países a implementar o IVA e o apuramento fazia-se à mão. O contabilista é que fazia, não precisava de software. Eu penso que o que vem associado a isso é que é muito oneroso para as empresas. E depois o timing com que elas têm que implementar. Os colégios não vão subir os preços da propina. Será realístico isso? Não há IVA para a educação, não há IVA para a saúde, mas há IVA em tudo que está à volta deles. Pois, porque aqui, Dr. Wilson, novamente consigo. O que se especula aqui é que a educação, estando isenta de IVA, eu sou um colégio e for comprar ao Horácio, quando me estiver a vender, sabe que eu sou um colégio isento de IVA, ele automaticamente não me vende com IVA. Não é esse o entendimento que deve-se tirar da isenção. É isso que eu quero que me esclareça aqui. Tal como eu referi atrás, a isenção é dirigida ao consumidor final. Não é dirigida ao intermediário do circuito econômico que é a empresa. A isenção é dirigida ao consumidor final. O colégio, quando emitir a fatura sobre as propinas que recebe, não pode cobrar o IVA. É neste sentido que nós devemos entender a isenção. Mas nas suas aquisições normais vai suportar o IVA, porque ele não está isento. O serviço de educação e saúde é que está isento, e não o colégio como sujeito de imposto. Portanto, quem está isento é o serviço, não é a pessoa jurídica. É o serviço. Por isso, onde quer que vá, se adquirir bens sujeitos a IVA, vai suportar na mesma, depois é o custo daquela aquisição. Agora, temos que ter também atenção que o serviço de educação é um serviço cujo preço é regulado. Portanto, é um preço que é determinado por lei e o colégio não pode aumentar o preço se não tiver antes a autorização do Ministério da Educação. Então, naturalmente, o colégio da filha do nosso companheiro de estudo subiu o preço, isso é uma questão que tem que se denunciar ao Ministério da Educação. Portanto, isto não cabe no âmbito da AGT, porque não há incidência aqui de imposto, mas nós apelamos aqui os outros órgãos de fiscalização, naturalmente ligados ao Ministério da Educação e do Ensino Superior. Aí é onde se verificar aumento de preços, tem que saber se aquele aumento de preço o governo autorizou, porque são preços vigiados. Agora, não podem cobrar o IVA, portanto, estão isentas da cobrança. É um serviço que faz parte do pacote da isenção do IVA. Exatamente. Pois, mas aqui vamos ter mesmo um problema, porque eu quando cobro 250, já sei que desses 250 a minha margem de lucro é 50 e os 200 é para os meus consumíveis. Fornecimento de serviços terceiros, a famosa 75.2 dos contabilistas. Contabilistas adoram, lidam muito com esse grupo de contas. 75.2. Esses 200 é para este grupo de contas, 75.2. Mas agora já não é só 200, é 200 mais 28. Não, porque as tem empresas, o IVA.
pagam o imposto de consumo. Cristina, não se esqueça do imposto de consumo. As empresas pagam o imposto de consumo nos serviços de limpeza, de segurança, água, consultoria. Pagam o imposto de consumo atualmente. Aqui voltamos ao ponto inicial. Sabe qual é o ponto inicial? Tentar dizer às pessoas que o IVA vem substituir aquele consumo que vocês já suportam atualmente. Exatamente. É importante nós fazermos sempre esse exercício mental. Sim. Não podemos olhar para o IVA isoladamente, porque o IVA não vem tributar de forma ex novo o consumo ou a despesa. Pois. Porque já existe atualmente o imposto de consumo, que está a ser substituído, e já existe até também o imposto de selo. Então, as empresas já pagam o imposto de consumo. Aquelas que não tiverem no regime geral do IVA não vão sentir peso nenhum, porque o imposto de consumo tem os seus problemas de efeito. Vão poupar dinheiro. Exatamente. Tem os seus problemas de efeito cascata. As empresas, quando pagarem o IVA e não podem deduzir, mas é um IVA que é só 14%. Não é um IVA que está viciado do tal efeito cascata. Então, mesmo assim, aquelas que não tiverem no regime geral também não terão aqui nenhuma penalidade do ponto de vista econômico. O que é que se pode fazer mais, Horácio Feijó, para as pessoas perceberem esta ligação? Porque as pessoas esquecem, só dizem, o IVA 14%, agora tudo vai subir. Mas afinal o IVA vem substituir o consumo, que o consumo até vem nas aquisições de bens e serviços sob o efeito cascata. E com múltiplas taxas, que variam de 5% a 60%. Então, nós estamos a falar de um IVA que tem uma taxa de 14%, que vai partir desde a primeira fase da cadeia econômica até o consumidor final. O que é que precisamos de fazer mais que é para esclarecer isso a toda a gente? Porque as pessoas não estão a perceber desta maneira. O IVA, tudo vai subir, mas não pode subir tudo porque afinal temos o consumo nas aquisições. Este consumo sai e é substituído pelo IVA e de uma forma mais tranquila, sem muita carga, porque não tem o efeito cascata. Exatamente, isso é verdade. Eu, por acaso, sou a favor da implementação do IVA, mas penso que as entidades têm que informar cada vez mais. A comunicação aí vai ser fundamental para o comportamento dos agentes econômicos. Eu acho que este fator será fundamental. Agora, o contabilista terá um papel fundamental neste processo. É o ator principal. Acredito que o protagonismo do contabilista será maior a partir de agora. É ele que irá acalmar o cliente, é ele que vai fazer a comunicação com a AGT. É ele que vai submeter também as declarações periódicas à AGT. Eu penso que a chave pode passar por aí. Contabilistas. Este programa é mesmo dos contabilistas. Estão a acompanhar o Contas na Hora. É o grande momento. 1 de outubro de 2019 temos um ator principal. É o contabilista, que vai estar ali. Atenção, não precisa se preocupar com isso, porque nós comprávamos a água com consumo, que vinha até com efeito cascata. E agora vamos comprar a água só com a taxa de 14%. Exatamente. Até é bem mais leve, é bem mais barato. A AGT vai fazer, falou há bocadinho, que tem criado já uma equipa técnica de fiscalização em que vão estar todos os intervenientes de fiscalização a nível nacional? Sim, esse grupo vai trabalhar em parceria, portanto, com essas entidades do Estado que nós referimos, não é? Com os serviços de fiscalização das atividades económicas do SIC e Ministério do Comércio. A equipa está constituída, estão nesse momento a delinear o seu plano de atuação e, naturalmente, que vai permitir evitar a cobrança indevida tanto do imposto de consumo como do IVA. Essa é a missão desta equipa e sensibilizar também os agentes económicos nos seus locais de atividade para que não incorram em práticas especulativas para evitar depois problemas com a Administração Geral Tributária e com o Estado mesmo, não é? Horácio, o Dr. Adilson Sequeira, que é o coordenador de técnica para a implementação do IVA, nos vários encontros em que vai passando, e quando esteve aqui no Contas na Hora também deixou isso aqui bem esclarecido, que o decreto 292/18 é o passaporte, o IVA é o visto. Este decreto é a lei das faturas e documentos equivalentes. O que é que se pode fazer mais para que esta lei esteja no dia a dia das pessoas, das entidades? Eu toco neste ponto do propósito porque o 149/13 até em 2018 os contabilistas encontravam empresas que estavam a ouvir falar deste decreto que é de 2013 em 2018. Esta lei é de quando? Saiu ontem? Não, isto existe desde 2013. Em 2018 ainda encontraram situações do género. Empresas que não sabiam da lei das faturas e documentos equivalentes. Claro que essa lei era muito mal usada porque uns cumpriam,
faziam, outros não. E como havia lá um artigo qualquer que dizia processado em computador, então entendiam que podiam fazer em Word, podiam fazer em Excel. Já vimos na televisão órgãos de inspeção a validarem como a inspeção correu muito bem, mas eram faturas de bloco sem critério nenhum. Este é outro problema. Agora, este decreto foi substituído pelo 292/18. O que é que se pode fazer para este decreto estar no dia a dia das entidades? Eu, sinceramente, a fórmula não conheço. Não sei qual é a fórmula que nós temos que usar para que as pessoas usem esse tipo de documento. O nosso comércio está a ficar formal e a necessidade de ter o comércio formal faz-se sentir muito agora. E as faturas é algo de empresas organizadas, empresas grandes. Para nós, devia ser uma coisa simples. Esta mudança passará talvez por conversas, por informação, porque não se pode viver sem elas. Os contabilistas têm a tendência, e eu almoço com alguns, de pedir sempre a fatura. Tem esse cuidado, mas fruto da profissão. Se nós olharmos ao redor do restaurante, quase ninguém pede. Ninguém pede. Levam o talão do... Consulta de mesa. Vamos mesmo abrir aqui um parênteses a chamar a atenção aos clientes dos restaurantes. Não saiam dos restaurantes sem solicitarem a fatura. Fazem um pagamento, dão-lhes a consulta de mesa e vão-se embora. Aquela consulta de mesa não justifica que vocês pagaram. Vão ser cobrados lá fora. E às vezes até muitos contabilistas perguntam assim, mas o que é que a gente anda a fazer? Como é que é permitido isso? Já agora, nessa continue, que já voltamos ao Dr. Wilson para dar aqui a chega dele com relação a este assunto. Bem, nós estamos a insistir nos restaurantes, não temos nada contra os restaurantes. Claro que não. São restaurantes e todos os agentes económicos. Sinceramente, eu não encontro uma fórmula. Mais campanha? Mais campanha, talvez. Doutor Wilson, vocês, a GT, não pensaram em nada à volta disso para a divulgação plena deste decreto do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, visto que sem ele não há empresa nenhuma que vá sobreviver se não seguir à risca com este decreto. Este decreto é o decreto que obriga que as empresas tenham que faturar via software ou via gráfica, mas todas elas devidamente certificadas pela Administração Geral Tributária. Sim, a GT pensou e está a fazer. A Cristina já teve em várias conferências que a GT deu sobre o IVA. E, naturalmente, o primeiro slide da apresentação é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Então, em todas as nossas abordagens, seja em conferências, seja em workshops, seja cá na rádio, na televisão, nós referimos sempre a importância das faturas e do cumprimento das regras do regime jurídico das faturas. No último encontro que nós tivemos cá, falamos do reembolso e dissemos que a fatura era condição sine qua non para que o contribuinte pudesse vir a ter o reembolso quando surgisse esse direito. Porque se o contribuinte compra de fornecedores que emitem faturas que não estão em linha com o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, então ele pode ver o seu direito ao reembolso ou aquele crédito que resulta da fatura cerceado ou não reconhecido. Então, nós temos falado e vamos voltar aqui a reforçar que o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes obriga que as empresas emitam faturas em programas ou softwares que estejam devidamente validados pela Administração Geral Tributária e que, para além de faturas emitidas por softwares, também podem emitir faturas emitidas em blocos de faturas imprensas em gráficas ou tipografias devidamente licenciadas, mas só para aquelas empresas cujo volume de negócio não ascenda os $250 mil. E uma vez a fatura a ser emitida neste software, em princípio, o software já estará em conformidade com o que a lei determina. E aqui, estes softwares, naturalmente, cujos restaurantes normalmente são os que gostam de passar consulta de mesa, já não vão poder anular a consulta de mesa no software validado. Se nós formos a um restaurante, almoçamos e pedimos a conta, vem-nos a consulta de mesa, o restaurante depois é obrigado a imprimir a fatura mesmo. Ou seja, ainda que nós paguemos só com a consulta de mesa, a consulta de mesa vai concorrer para a determinação do valor tributável. Então ele não vai conseguir eliminar a consulta de mesa no sistema dele. Se eliminar, quando reportar o ficheiro eletrônico das faturas para a AGT,
AGT, aquela informação vai aparecer para a AGT, então vai ser adicionado ao valor tributável para efeitos de IVA. Então, queria dizer que os softwares de gestão de restauração, a checklist de procedimentos para ser certificado constavam esta informação. Exatamente. Então, todos os softwares validados já pela AGT já comportam este mecanismo de segurança. E também recomenda-se mesmo aos consumidores de restaurante, e não só, a pedirem as suas faturas quando forem fazer compras, para garantir que o imposto que lhes está a ser cobrado seja efetivamente entregue ao Estado, sob pena de nós estarmos a financiar aquela empresa que nos vendeu, nos cobrou o imposto e não entregou o imposto ao Estado. Então, nós, enquanto consumidores, só teremos a garantia que aquele imposto que a empresa está a cobrar na fatura será entregue ao Estado quando a empresa nos emitir a fatura, porque senão nós estamos a financiar a empresa, estamos a enriquecer a empresa às custas do nosso dinheiro e do Estado. Então é importante que todas as pessoas, sejam coletivas ou singulares, quando vão às compras, peçam fatura. Muito bem. Nós tivemos aqui a semana passada vários telefonemas, e um dos telefonemas deixou-me preocupado. Era um arquiteto que dizia que para o negócio dele ir para frente, ele tem que recorrer ao mercado informal. É no mercado informal onde ele encontra os seus consumíveis, são material do trabalho. Como é que ele faz nestas exigências de fatura, de rigor? Tem que ser fatura via software, tem que ser fatura via gráfica, se o volume do negócio for muito reduzido. O decreto 292/18 não traz nada para contemplar situações do género? Traz, que são as faturas imprensas por gráficas. Porque uma fatura imprensa por gráfica, o vendedor, o arquiteto que vai ao mercado comprar, a fatura é o bloco de notas que já existe hoje em dia, mas é um bloco de notas que agora já traz na fatura a identificação do vendedor. Mas ele vai ao mercado informal, o homem do mercado informal está instruído para isso? O decreto das faturas é aplicável a todos os agentes econômicos que operam na economia. Aqueles que operam no mercado informal, existe um regime de autofaturação, mas é só destinado à hotelaria. Aqueles que estão ligados a esse setor podem comprar produtos do campo e depois fazerem eles mesmos a fatura. E eles reconhecido o custo daquela fatura na proporção apenas de 10% do seu total dos custos. Agora, os demais setores da economia não contemplam o regime de autofaturação. O que nós recomendamos aqui naturalmente é que ele dirija-se ou faça as suas compras a um agente econômico que imita a fatura, que esteja organizado. É claro que quem está na informalidade pode sentir aqui uma diminuição de seu volume de clientes e vai naturalmente sentir a necessidade de se organizar caso queira continuar a fazer as suas atividades, porque ter um bloco de notas de fatura não é algo que qualquer empresa não consiga ter. Portanto, é algo que hoje em dia as empresas conseguem ter com a máxima facilidade possível e não vimos razão de isentar a emissão da fatura a estas entidades. Agora, a lei isenta a emissão de faturas aos vendedores ambulantes, aos zungueiros, porque a própria lei isenta estas entidades de emitir fatura, porque entende-se que a sua atividade... E a relação deles é com os consumidores finais. Exatamente, com os consumidores finais. Mas ora, isso aqui é um problema, porque é o caso do arquiteto e temos outras situações, não recorrem ao mercado informal porque querem. É porque é lá onde encontram o que precisam para o dia a dia da sua atividade. Não encontram em instituição nenhuma que esteja formal. Sim, ele não faz isso de propósito. Seria muito mais cômodo para ele em ter uma loja que tivesse tudo que ele necessita para desenvolver a sua atividade. Ele não pode esperar que isso aconteça. Nós temos um cenário que nós vamos ter que começar a reduzir com o tempo. Vai levar muito tempo para as coisas normalizarem nesse aspecto. Eu tenho estado a pensar numa solução. Os mercados hoje têm uma administração, não têm? Não tem uma administração que gera as senhoras mesmo a vender só jingubas, só o carvão, pagam uma taxa por estarem ali, têm que deixar limpo, têm que ter ali as suas bancadas devidamente organizadas. Esta administração está sob tutela de quem? Da administração local do Estado, que é a administração municipal. Da administração E municipal. as vendas dos mercados são receita comunitária. É uma receita própria da administração municipal. Da administração municipal. Agora, não vamos confundir com aqueles grandes vendedores, mas que também estão inseridos no mercado
mercado informal. Aí não, já não estamos a falar de receita comunitária, mas sim estamos a falar de impostos mesmo. E nós vamos dar aqui o exemplo do mercado de 30, existem lá grandes vendedores com grandes volumes de faturação. E até já temos lá um posto fiscal, né? Já tem lá um posto fiscal. Exatamente. Nós ficamos de fazer um contas na hora lá no mercado do 30. Vamos visitar o posto fiscal da GT. Já temos lá um posto fiscal. Muito e bem. o nosso terceira região tributária, que gera as repartições fiscais a nível de Luanda e Bengo, tem estado a desenvolver um trabalho de combate à informalidade e vai naturalmente fazer as suas ações de sensibilização a estas empresas, que são empresas, mas que ficam lá camufladas como se não fossem, né? Para que, portanto, formalizem-se e comecem a cumprir com as suas obrigações tributárias. E já temos verificado, portanto, um aumento de receita em sede de cobrança aqui neste setor da atividade. Pois, este já é um caminho, mas nos outros mercados, por exemplo, alguém pode ir num mercado que não seja de 30 a comprar alguma coisa que é para o seu dia a dia, porque é lá onde encontram. A minha sugestão aqui era, já que essa administração é gerida pela administração local, eles terem a possibilidade de emitir fatura para essas empresas que recorrem a este mercado. Eu preciso de uma fatura, nem que eu pague uma taxa, mas me deem uma fatura que vai ser aceita para as minhas contas. É o caso do arquiteto e muitos outros arquitetos que andam por aí e que recorrem ao mercado informal para encontrar um tipo de material para dar seguimento ao seu trabalho e porque está um cliente à espera. Bom, o caminho é longo, Cristina. Bem e nós, longo mesmo. Em qualquer economia, por mais desenvolvida que seja, não podemos obrigarmos a senhora que vende Juguma a emitir faturas. É claro que nós no mercado temos lá empresas que têm volumes de faturação considerável e que são empresas, estas sim, devemos andar atrás delas para que se organizem e comecem a cumprir com a lei fiscal. Mas a senhora que vende Jinguba, não. A própria lei, o regime jurídico das faturas isenta essa senhora. Senão nós estaríamos naturalmente a matar. Não era ela. Não seria ela a emitir a fatura. A administração, como gera o mercado, seria da responsabilidade da administração terem aí um computador com software, papel, tinteiro, até teriam uma fonte de receita. Eu pago uma taxa, apresento o que é que eu comprei, o que é que eu paguei e eles passarem esta fatura. Mas nós estaríamos aqui a transformar a administração em sujeito passivo, em agente econômico, porque a lei diz que quem tem a obrigação de emitir a fatura é o sujeito passivo. É quem realiza a operação tributária. Encontramos outro problema, esquece. Exatamente. Essa solução, em princípio, deve ser melhor estudada. Sim, temos que ver os pós e contras. Mas então, se calhar pode surgir uma empresa só com esta linha de atividade. É uma questão que tem que se estudar para ver qual é a execuibilidade ou a praticabilidade desta ideia. Mas isso é mesmo um assunto sério e é de se levantar este problema aqui. Que as empresas, quando recorrem ao mercado informal, claro que há muita gente que recorre ao mercado informal de propósito porque acham que é mais barato e porque na loja é mais caro. Mas há aquelas entidades que recorrem mesmo por necessidade. E agora com a crise, com a dificuldade de se mandar vir as mercadorias de fora, as empresas todas ficaram muito tempo sem vender isto e aquilo, mas as empresas que iam para lá não podiam fechar as portas por este facto, por este impedimento. Tiveram que arranjar um meio termo e foi ser no mercado informal. E ao recorrerem ao mercado informal, em sede de IVA, era uma vez, é mesmo para ser enterrado. E também para referir aqui, Cristina, que o IVA tem uma característica que permite a médio e longo prazo reduzir a informalidade. Porque só o facto das empresas ou do arquiteto que tem custos, faz compras, não poder deduzir o IVA das suas vendas, vamos supor que ele tenha um volume de negócio superior a 250 mil e em 2021 passe por regime geral. Ele vai começar a emitir faturas com IVA. Mas se ele continuar a fazer compras no mercado informal, não vai pagar IVA nas suas compras. O que vai impedir que ele faça deduções. Ou seja, todo o IVA que ele cobrar vai ter que entregar ao Estado. Então, as empresas, naturalmente, que vão, com o passar do tempo, procurar relacionar-se com empresas que emitem faturas com IVA, para poderem deduzir o IVA que pagam nas suas compras e assim entregam menos imposto ao Estado. Então, o fenômeno da informalidade é um fenômeno atual, mas com o passar do tempo e com a entrada do IVA, vamos verificar aqui uma redução a médio e longo prazo. Uma solução muito básica para estes casos, em que é o caso do arquiteto, por exemplo, é solicitar a pessoa que lhe fornece esses materiais para se organizar. Olha, agora as coisas alteraram e encontrarem aqui um meio termo para ver se funciona. Pode ser um caminho. Horácio, muito obrigada pela sua passagem aqui no Contas na Hora. Eu é que agradeço o convite mais uma vez.
Muito bem. Doutor Wilson Dom Jonas, muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos e contem sempre conosco para quando precisarem virmos abordar questões ligadas à AGT. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar aqui uma recomendação. Queremos ter aqui no Contas na Hora a expansão do Ministério do Comércio, da Polícia Econômica, para tentarmos perceber o que é que eles estão a planificar para combater com especulação de preço, porque todo mundo vai querer arranjar uma artimanha qualquer que é para seguir em frente e alterar mais isso e mais aquilo. Tem alguma coisa em carteira? Estão a estudar num grande plano, uma estratégia assim extraordinária que nos vai surpreender a todos. Queremos saber esses detalhes todos, porque os preços, como disse o Horácio inicialmente, já começaram a subir e ainda não chegou o IVA. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 101 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação castível Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.